Olá, sejam bem-vindos a mais um Unimedcast. Hoje eu estou rodeado de especialistas aqui e para comemorar o Novembro Azul, o mês de conscientização do diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Então aqui na minha frente eu tenho o Dr. Rogério Cordeiro, urologista. Seja muito bem-vindo. E eu vou logo começar. Por que Novembro Azul? Primeiro, muito obrigado pelo convite, meu amigo Rodrigo. Eu acho que não só você, como a própria Unimed, está de parabéns por promover esse Unimedcast e principalmente num assunto que é tão relevante para a população, né? Novembro Azul, a história é até interessante. Começou de quase uma brincadeira entre dois amigos australianos, dois jovens, estavam num pubzinho na Austrália em 2003. E eles começaram a falar sobre o sucesso que era a campanha do Outubro Rosa em relação ao câncer de mama e tiveram a ideia de fazer alguma coisa que pudesse estimular os homens a cuidar de sua saúde e junto de sua saúde também da próstata. E aí eles fundaram o chamado Movember, que é a junção das palavras mustache, que é bigode em inglês, e novembro, mês de novembro, e combinaram de deixar o bigode crescer durante um mês. Isso foi aumentando e saiu da Austrália, foi criado a Fundação Movember para arrecadar fundos. E hoje é um movimento mundial, dia 17 de novembro tem o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. E no Brasil, esse movimento começou em 2012, no Instituto Lado a Lado. E aí, todo mês de novembro, os monumentos, assim, tipo Cristo Redentor, Congresso Nacional, monumentos importantes, se vestem da cor azul. E todos nós, urologistas, damos muitas palestras, entrevistas, para divulgar a importância de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Cara, que aula você me deu, porque eu jurava que algum marqueteiro tinha pegado carona no Outubro Rosa. Eu jurava que assim, criou o Outubro Rosa no Brasil, quem pegou primeiro foi o Outubro Rosa, câncer de mama. Aí, fizeram a saúde da mulher, vamos fazer a saúde do homem. Então, você me deu uma aula, eu achei fantástico isso. A história é essa mesmo. Dois amigos num pub da Austrália, em Melbourne. Esse ano completa 20 anos, né? Pois é. E aí, resultado, é um sucesso hoje, né, mundial. Saiu da Austrália, atingiu todos os continentes. E no Brasil também é um movimento muito forte. E isso fez o quê? A gente vai falar sobre isso depois, mas a conscientização está cada vez maior. A gente tem notado que tem tido um grande efeito esse movimento. E todo mês de novembro a Sociedade Brasileira de Urologia endossa essa campanha e todos nós entramos de frente nisso aí. Coisa boa. E aqui do meu lado eu tenho Luiz Henrique Nunes, também urologista, especialista aqui da região. Seja bem-vindo. E o que é próstata? Como é que eu explico para um leigo o que é próstata? Porque eu não tenho um animal. Eu falo de coração, que uma galinha tem coração de galinha, tem coração de bode, mas o que é uma próstata? Obrigado, Rodrigo, pelo convite, pessoal da Unimed. Só um pouquinho voltando antes de Rogério, isso trouxe não só os homens para o cuidado para a próstata, mas de uma forma geral. Os homens muitas vezes chegam na consulta, o único médico às vezes que um homem vai é um urologista. E nesse Novembro Azul, a gente acaba aproveitando e faz um check-up geral desse paciente. Então, melhorou a saúde do homem de uma forma completa, né? A próstata é um órgão, né, do sistema reprodutor. Ele fica ali abaixo da bexiga e antes da uretra. Na verdade, ele também faz parte da uretra, né? A uretra prostática. E ele serve para a produção do líquido seminal, né? Boa parte do líquido seminal, 90% é produzido entre ele e a vesícula seminal. E serve para a condução dos espermatozoides, né? Para lubrificação no final da relação sexual também. Então, ele é um órgão que serve para o sistema reprodutor e também ajuda na continência urinária masculina. Então, o homem tem menos incontinência urinária porque ele tem aquela próstata ali para acabar ajudando na continência. E logo após a cirurgia de próstata, alguns pacientes podem evoluir com essa incontinência, né? Muito interessante. E aqui na minha frente eu tenho o Marcelo Martins, oncologista aqui da Unimed, do serviço do Unionco.
Marcelo, seja muito bem-vindo. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que está o câncer de próstata na região? É muito, é pouco? Como é que você vê isso aí? Bem, obrigado, professor. Me chamo de professor porque eu fui seu ex-aluno na Univasf. Da Univasf, né? Sinto-me lisonjeado em ser convidado a participar desse podcast. Quando a gente fala em incidência de câncer de próstata, os números são universais, digamos assim. À exceção dos cânceres de pele mais comuns, carcinoma escamocelular, carcinoma basocelular. O câncer de próstata ocupa o primeiro lugar em incidência dos homens, né, em todo lugar do mundo. É o câncer mais importante para o homem. Para o homem. Lembrando que o fato dele ser o mais incidente no homem não significa dizer que é o que mais mata. Certo. A letalidade dele é menor. A letalidade dele é baixa. Se a gente pegar números aí de estimativos em relação à mortalidade específica relacionada ao câncer de próstata, beira os 80 anos de idade. Então, assim, a grande importância, né, principalmente relacionada a essa questão do Novembro Azul, que o Rogério falou, é a detecção precoce. Quanto mais cedo descobrir, melhor tratar. Melhores são os resultados. Exatamente. Perfeitamente. Rogério, como é que eu faço o diagnóstico? Bem, o diagnóstico do câncer de próstata é feito de uma forma, vamos dizer, muito simples inicialmente. Que você vai fazer um toque retal, que é um exame que dura de 5 a 8 segundos, indolor, associado à dosagem no sangue de uma proteína chamada PSA. Tá? A partir daí, nos casos suspeitos que você tem uma alteração no toque ou alteração no PSA, você vai fazer uma biópsia prostática. Claro que cada caso é individualizado, tem pacientes que a gente, antes de fazer a biópsia, faz uma ressonância magnética, mas o diagnóstico é confirmado só com a biópsia prostática. A partir daí, você vai estadiar o paciente e definir o melhor tratamento. Só completando o que Marcelo falou, que é verdade, da questão da mortalidade, só que como ele tem uma incidência muito alta, ele termina sendo o segundo câncer que mais mata dos cânceres no homem. Só perto do câncer de pulmão. Entendi. Apesar de que, como ele falou, ele é um câncer de geralmente evolução lenta, mas ele é o segundo câncer pelo volume de diagnóstico que é dado. Então ele é o segundo câncer que mais mata. Para você ter ideia, no Brasil, a estatística do INCA agora vai ter 71.700 casos novos no ano 2023. Muito bem. Óbitos pode chegar até 6, 7 mil, né? Novos óbitos. Ô Luiz, então, toque e PSA. A partir de que idade eu devo fazer o toque? Bom, há uns anos atrás a gente começava tudo a partir de 40 anos, né? Só que foi visto que não tem necessidade de ter essa investigação tão precoce assim. Então, as orientações hoje são a partir de 50 anos para aqueles pacientes que não têm história familiar, né? Etnia negra, paciente com etnia negra tem um risco maior de evolução do câncer de próstata, ou história familiar, pai ou irmão. Pai e irmão, você aumenta quase 2,5 vezes a chance de ter um câncer de próstata. Então, pai, irmão ou negros, a partir de 45 anos, restante da ovulação a partir de 50 anos. Lógico, se tiver algum sintoma, você pode também tentar antecipar isso aí, mas de orientação geral, seria essas orientações. É anual? Anual. PSA, a gente tem que ter um negócio também chamado velocidade de crescimento, é importante. A visualização de um PSA único, às vezes ele é falha. Por exemplo, um PSA para um paciente abaixo de 60 anos, o normal é até 2,5. Se você pega um paciente com 55 anos e esse paciente chega para mim com um PSA de 2, por exemplo, eu vou achar que esse PSA está normal para esse paciente. Mas se eu não tiver o PSA do ano passado, por exemplo, se o PSA desse paciente ano passado foi de 0,5, de um ano para outro ele subiu 1,5 e é uma velocidade de crescimento triplicou muito rápida. A gente vê uma velocidade de crescimento mais ou menos de 0,7 ao ano, né? Se a gente pensa numa velocidade de 1,5, apesar de o PSA daquele paciente estar normal, provavelmente tem alguma coisa alterada naquela próstata ali. Uma prostatite, pode ser uma infecção, mas pode ser um câncer também. Então é importante a gente analisar também essa subida. E isso aí a gente só consegue ver se a gente tiver um acompanhamento anual desse paciente. Tá. E a questão do preconceito, né? O homem, é a brincadeira entre os homens. E vai no urologista, não sei o quê. Inclusive, o Rogério tem uns olhos verdes, o pessoal tem medo de fazer o toque com ele e se apaixonar, né? Olha,
Isso aí que você está falando é uma coisa muito importante, porque realmente há uma cultura na população de ficar brincando com as pessoas que vai fazer o toque, e um amigo quer ver o amigo bem, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de brincadeira, porque muitas pessoas deixam de ir fazer o exame constrangidos, achando que várias pessoas vão saber. E você, às vezes, está condenando seu amigo a dar um diagnóstico mais tardio e depois vir todo o sofrimento que a gente sabe que o câncer de próstata leva. Então, realmente, há essa brincadeira, mas a gente tem que combater isso cada vez mais, né? Mas, para vocês terem ideia, teve um dia no meu consultório que chegou um paciente com um buquê de rosas. Qual era o objetivo dele? Fazer uma brincadeira, fazer a filmagem, tirar a foto e mostrar aos amigos. Esse já levou legal. Esse aí levou na brincadeira, tal, de boa. Mas a gente tem que estar ciente disso, que isso é uma coisa muito séria e é muito importante que esse diagnóstico seja dado precocemente. Rogério deve estar percebendo isso aí, eu também percebo que esse preconceito tem reduzido bastante. Tem muito paciente que chega no nosso consultório pedindo realmente o toque. Às vezes, não, já fez antena passado, tá, doutor, eu quero fazer o toque e tal. Meu família tem problema de câncer de próstata, não, eu já tenho um histórico. Até aqueles pacientes que o pessoal diz, não, um paciente mais da roça, que é mais bruto, assim, eles vão lá e pedem realmente para fazer. Tem diminuído muito essa questão do preconceito. Alguns ainda ficam buscando, doutor, não existe um exame para substituir o toque. Vamos lá, a gente vê que a questão talvez da ressonância de próstata seja um exame no futuro para a gente substituir. Só que o problema é o seguinte, uma ressonância da próstata é um exame que custa R$2.000. Tem muitos locais aqui, cidades próximas até da gente aqui, que não tem nenhum raio-x para poder ser feito. Imagine você ter que, todo paciente, você indicar uma ressonância da próstata para esse paciente. Sendo que o exame do toque, como o Rogério falou, é um exame que dura 5 a 10 segundos. O único gasto que você vai ter de material seria uma luva e o dedo do paciente o tempo ali. Então, você trocar um exame que é aplicável para toda a população por um exame que, ainda mesmo a ressonância ainda é falho, a gente tem a classificação de PIRADS, mas mesmo o PIRADS 5, você não tem certeza de ser um câncer de próstata ali, né? Então, o toque ainda é muito importante para esse paciente. E se a gente associa o PSA com o toque, a gente aumenta a nossa taxa de detecção. E a detecção precoce é importante porque se você detectar um câncer de próstata no momento inicial, você tem até 90% de chance de curar de uma próstata, de um câncer. Imagina que você dá uma notícia a um paciente que o paciente tem um câncer, mas você tem 90% de chance de curar desse câncer. Quase nenhum dos cânceres tem isso. Agora, no câncer de próstata, se a gente consegue detectar no momento precoce, a gente pode oferecer isso para o paciente. Perfeito. Marcelo, ele falou em PIRADS. PIRADS é uma classificação. Me dá um panorama dessa classificação aí. Bom, quando a gente vai estadiar, né, procurar a imagem, então, de acordo com os achados que o radiologista ele vai fazer a interpretação, ele classifica nessa questão aí da probabilidade de ser de baixa suspeição ou de alta suspeição. Então, vai estar variando, aí como ele fala aí, PIRADS 5, então já é uma alta probabilidade para aquela imagem ser de fato um câncer de próstata. A correlação entre a imagem e o valor preditivo positivo, né? O que de fato está próximo da realidade. Um exemplo, a acurácia do PIRADS exame, 3 terá uma probabilidade de 40% de chance daquela lesão ser um câncer. Um PIRADS 4 de 70% a 80% e um PIRADS 5, 90% de chance, né? Daquela lesão ser um câncer. A gente é feito contraste, é feita a difusão, né? Então, a difusão de moléculas, quanto menos a molécula tiver de movimentação ali, mais duro é aquele tecido. Então, maior a chance daquele tecido ser um tumor de próstata. Que exame é esse? A ressonância da próstata. Então, é ressonância com contraste. E a difusão da molécula, a gente sabe que a ressonância, a gente vê muito pela questão de água nos tecidos, sim, né? E a mudança da difusão do líquido que passa sobre essa lesão lá, é que a gente consegue fazer essa classificação do PIRADS, né? Mas eu só vou fazer a ressonância se o toque der alterado. Ou o PSA ou o toque der alteração, né? Diga, Rogério. É importante completar essa informação da ressonância pelo seguinte: a ressonância realmente foi um grande avanço nos últimos anos. Por quê? Porque o PSA, é importante que todo mundo saiba que o PSA alto não necessariamente a pessoa está com câncer.
Então, por exemplo, uma hiperplasia benigna que leva a um aumento da densidade do PSA, ela pode cursar com aumento do PSA. Uma prostatite também. E tem casos que a pessoa tem um PSA tá entre 4 e 10, por exemplo, e que não tem nem prostatite nem hiperplasia. Então, esses pacientes, todos eram indicados biópsia prostática. Com a ressonância magnética, se diminuiu as indicações das biópsias desnecessárias. Então, o paciente tem um PSA um pouquinho mais alto. Você faz uma ressonância e vem um resultado de P-RADS 1 ou 2, você está autorizado apenas a acompanhar esse paciente. É um paciente que você evitou fazer uma biópsia, que é um procedimento invasivo, por conta da ressonância magnética, que há poucos anos a gente não tinha. Diga, Marcelo. É bom deixar claro também que assim, a ressonância ela não faz parte do screening. Sim, Exatamente. com certeza. E que, conceitualmente falando, existem duas ideias. Rastreamento, a gente fala em população geral assintomática. Se você tem sintomas e procura o urologista, você vai atrás de uma investigação diagnóstica. Então, assim, quando a gente fala em Novembro Azul inclui os dois. Tanto, se você tiver sintoma, não adie, procure logo para esclarecer. Como agora, quando a gente fala em screening, a gente está falando em PSA e o toque. Que é, na verdade, as evidências, elas deixam, assim, no final das contas, a critério do médico, né? Os níveis de evidência, em termos de screening, eles recomendam a individualização da conduta, né? Porque tem vários trabalhos, alguns conseguem, de fato, mostrar uma redução de mortalidade, mas a mortalidade especificamente relacionada ao câncer de próstata é baixa. Então, por exemplo, a gente tem alguns dados, alguns trials que falam de um segmento populacional de mais de 10 mil pacientes e com uma redução de mortalidade específica por câncer de próstata de 1,3, de 1,1. Então, tá entendendo? Você faz um screening populacional, um número imenso, mas que de fato você não consegue diminuir a mortalidade relacionada, né? Agora, isso também tem que levar em consideração a população, porque muitos desses trials são em países do hemisfério norte, e aí hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa e tal, e alguns menos, digamos assim, mais no hemisfério sul, né? Brasil e tal. Isso daí muda a interpretação. Por quê? Porque quando a gente fala em fator de risco e considera como afrodescendentes um fator de risco, a gente se inclui nisso, porque o brasileiro é a raça, talvez eu esteja falando besteira, mas a mais miscigenada de todo mundo, né? Então nós temos muitos afrodescendentes na minha família, acredito que na família de vocês, se a gente for olhar para os antepassados aí... Publicado mês passado da Alemanha, né? Lá eles já estão até não recomendando mais o exame do toque, porque a taxa de detecção foi menor do que 0,05%, né, para paciente. Então, você tem que fazer 1000 exames do paciente para ter essa detecção. Então, saiu mês passado, mas é isso, é na Alemanha. Então, é uma população totalmente diferente da nossa, a gente não pode trazer para o nosso mundo. A não ser que tenha feito realmente um estudo aqui, para a gente poder fazer isso, né? E assim, fatores de risco. Fumar? Não. Cigarro, não. Não. Tem algum comprovado? Principal, idade. Certo. Raça. Certo. História familiar, parente de primeiro grau. Obesidade, né? Obesidade e mutações genéticas. Associo só um que saiu agora saiu na diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia a semana passada, colocando como 1% dos cânceres de próstata associados a agentes químicos ligados ao trabalho. A fertilizantes. 1%, segundo a SBU. Né? Mas 2 fatores a gente não consegue alterar de jeito nenhum, que é genético e idade. Você só tem um lado para subir, que é o aumento da idade. Se todo mundo viver até os 100 anos, todo mundo vai ter um câncer de próstata. A maioria dos pacientes não vão ser diagnosticados, vão morrer sem nem saber disso. Agora, tem outros fatores que a gente pode mudar, né? A alimentação, evitar o excesso de gordura saturada, a obesidade, praticar uma atividade física regular, né? Então, isso aí a gente consegue ajustar. São fatores que a gente consegue ter uma redução, mas assim, o maior risco mesmo é história familiar e o aumento da idade, né? Que a gente não consegue ter essa mudança.
Só falando aqui, é importante a questão dos sintomas que você falou, que muitos pacientes dizendo, mas eu não tenho sintoma, por que eu vou para investigar com o médico se eu não tenho sintoma? É importante saber que o câncer de próstata dificilmente dá sintoma, né? A maioria das vezes o que dá sintoma é o aumento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, o que o Rogério falou. Com o aumento da idade, né, a próstata naturalmente ela vai ter um crescimento. E com o crescimento ela vai apertar o canal da urina e esse paciente vai ter jato fraco, acordar várias vezes à noite para urinar e achar que não esvaziou a bexiga toda. Mas isso, a maioria das vezes, é devido a um aumento benigno, que a gente vai detectar ali com a ultrassom. O câncer de próstata, ele geralmente cresce na região periférica da próstata, a parte externa. E por crescer nessa região periférica, ela, a maioria das vezes ela não obstrui o canal da urina. E esse paciente não vai ter sintomas. Então é importante não esperar ter sintomas. Quando esse paciente vai ter sintomas, pode ser que esse câncer já tenha um pouco mais avançado, né? Perfeito. Agora, vocês falaram em ressonância, que já é uma escala de exame, complexidade, eu preciso de uma máquina mais cara, é de difícil acesso. E agora você tocou na ultrassom. Quando se pede a ultrassom? A ultrassom é um exame excelente para ver a hiperplasia benigna da próstata, porque ela vai dar informação do volume da próstata e principalmente as consequências que a hiperplasia pode estar dando. Por exemplo, um resíduo pós-miccional alto é um exame de baixo custo que a gente faz ali no consultório. Eu, particularmente, é como se fosse meu estetoscópio, ultrassom. Eu uso toda hora para me auxiliar no diagnóstico. Então, é o paciente que tem outra patologia, que é mais frequente até do que o câncer de próstata, mas que é uma patologia benigna que não vai levar a todos os sofrimentos de levar à morte o paciente com metástases, que é a hiperplasia benigna. Então, na questão de câncer de próstata, a ultrassom tem um valor muito limitado, né? Os exames são esses aí que a gente falou. Você pode ter o câncer e a ultrassom da normal. Exato. Isso. Você pode ter um paciente com uma próstata de 25 gramas, 30 gramas e ter um tumor dentro da próstata. Tá? Então, o tamanho da próstata vai ser importante para avaliar na questão da hiperplasia benigna prostática. Então, vou fazer um resumão aqui. Então, o cuidado deve ser individualizado. A nível populacional, eu tenho que combinar o screening, né, a varredura, com o PSA e o toque. Esse toque tem que é indicado a partir de 45 anos para quem tem história familiar ou afrodescendentes e, se não, a população não tiver nesses riscos, 50 anos. E esse toque é anual e o PSA é anual. Não posso tirar conclusões do PSA estático. O que me interessa é a evolução. Porque eu posso ter, mesmo dentro dos valores normais, um aumento rápido, que isso faz com que eu suspeite do câncer de próstata. Sintetizei bem? Tem um assunto que eu acho muito importante a gente colocar aqui, que é o grande boom da discussão hoje, que nos Estados Unidos, começou isso nos Estados Unidos. O governo americano anunciou a diminuição do exame preventivo da próstata por conta de um sobrediagnóstico. Se estava dando diagnóstico demais em pessoas que não iam morrer da doença, mas sofriam todas as consequências de um tratamento psicológico. Tal. Então, o que acontece? Depois de alguns anos, se viu que começou a se dar diagnóstico de câncer mais metastático. Começaram a processar os americanos e aí eles voltaram à orientação. Então, hoje ainda se discute muito isso, com medo de se estar fazendo tratamento em pacientes que têm um tumor muito pequeno e que você vai ter as consequências. Então, por isso que a sociedade, essa semana saiu a norma da SBU, que o tratamento tem que ser individualizado. Você tem que estimular todos os homens a fazer o exame do jeito que a gente falou. Mas cada um você tem que conversar com ele, ter uma relação médico-paciente e falar dos riscos e benefícios. E uma vez dando um diagnóstico de um câncer que aparentemente é indolente, que tem um PSA baixo, que o toque foi normal, você ainda tem a opção de falar com esse paciente sobre a questão da vigilância ativa, que é não fazer nenhum tratamento radical inicialmente, mas acompanhar de perto a cada 6 meses, rigorosamente, para ver aqueles casos que você vai precisar lá na frente intervir ou aquele caso que vai ficar indolente sem tratamento. Essa é a grande discussão hoje no momento.
Luiz, feito o diagnóstico, quais são as propostas terapêuticas cirúrgicas? Vou deixar as clínicas para Marcelo responder. Certo. Então, a gente classifica o paciente, né, com a biópsia, vai vir a classificação de Gleason, que é o grau de agressividade daquele tumor de próstata, né? Então, geralmente vai de 6 a 10, né? 6 é um baixo risco, né? O 7, 3 mais 4 também. E tem o 7, 8, 9, o 7, 8, que é o intermediário, e o 9 e 10, que é o alto risco. O baixo risco, como eu falar depois, pode ser encarado como uma vigilância ativa. Aquele paciente que, se a gente operar hoje ou operar daqui a 2, 3 anos, pode ser que não evolua ou piora. No Gleason 7, 8, 9, né? Se tem Então, essa classificação de Gleason uma biópsia. é histopatológico. Exatamente. Então, eu tenho que fazer a biópsia, vai para o laboratório, e aí, a depender da imagem, se está atacando membrana basal, etc., que vai definir isso aí. Se atravessa extraprostático, se pega neural, tá? Isso a gente consegue determinar. E através do PSA. Paciente que tem um PSA, né, acima de 20, a gente tem que avaliar se aquele câncer já não saiu da próstata, se ele não já está em outros órgãos, que se for isso aí, é um paciente que é considerado metastático, talvez o tratamento cirúrgico já não é indicado para esse paciente, né? Agora, no paciente que o câncer de próstata está restrito à próstata, talvez o melhor tratamento dele, se ele não tiver outras contraindicações, seja o tratamento cirúrgico, né? Que pode ser feito ou a cirurgia aberta, ou a cirurgia laparoscópica, né? Que é a vídeo, o pessoal chama laser, ou a cirurgia robótica, né? A diferença, basicamente, as três prometem a taxa de cura semelhante, né? Tanto aberta como laparoscópica, robótica. A diferença dessas técnicas para as minimamente invasivas são mais a questão da recuperação do paciente. O paciente tem um menor tempo de internamento, tem uma menor taxa de sangramento e um retorno mais precoce às atividades. E na robótica você tem um retorno mais precoce à continência precoce, né? Então, aquele paciente que iria precisar usar a fralda, né, com a robótica, ele usa por um tempo menor, né? Mas geralmente no final do tratamento a taxa se assemelha nos casos. A laparoscópica a gente já tem aqui na região, já tem mais de 7 anos que a gente já tem aqui. A robótica ainda é restrita um pouco, a região está restrita mais à questão das capitais, né? Eu faço alguns pacientes robóticos, mas a gente ainda tem que ir para Salvador, ou para São Paulo ou Recife para poder fazer com a robótica. Mas é importante dizer que a taxa de cura, seja com aberta, laparoscópica ou robótica, são semelhantes. Eu posso estar falando besteira, mas não tem uma que é transuretral? Certo. Aí a ressecção transuretral, que é uma das cirurgias mais realizadas no mundo para hiperplasia benigna da próstata. Para câncer, não. Para câncer, não, mas existem situações já lá na frente, quando o paciente está com o câncer muito avançado, que não está conseguindo urinar e está fazendo já o tratamento com o oncologista, que você pode fazer uma ressecção, que a gente chama tunelização, só para o paciente voltar a urinar, tá? Mas aí é um tratamento só para conforto. Não é mas intenção curativa. Exatamente. Então, eu falei isso para não ficar, né, achando que para o câncer de próstata não é usado. Não é usado por hipótese nenhuma para tratar câncer de próstata. Perfeito. Como curativo. Então, os cirurgiões fizeram a cirurgia e mandaram o paciente para um oncologista. O que é que o oncologista vai fazer? Bom, vamos lá. Acho que foi perfeita a colocação. Primeiro passo seria nós estardiarmos essa doença. Então vamos levar em consideração o PSA, menor que 10, entre 10 e 20, maior que 20. Vamos levar em consideração o Gleason e vamos levar em consideração o T, que seria o tamanho da lesão. E o estado do paciente, né? Aquele estado clínico do paciente. Sim, o paciente, assim, a expectativa de vida Fundamental. o performance status é o primeiro ponto. Então, PSA, Gleason e o T. O T, como a gente fala, vai ser a imagem, né? Seja por ressonância, seja o exame físico. É que muitas vezes, né, Rogério, você vai fazer um toque retal, você já percebe o tumor ali invadindo a parede do reto, ou então o cara já tem um hematura macroscópico, você já diz logo, aqui é um T4, ponto, invasão de órgãos adjacentes e morreu a história. Fez a cirurgia, foi indicado, seja estava no estágio inicial, foi para vigilância ativa,
ou foi por uma técnica minimamente invasiva, ou então foi por uma cirurgia de cara, o tratamento vai depender dos achados que você tiver no anatomopatológico. Então, por exemplo, você tem um tumor, um risco intermediário, digamos aí, sei lá, um Gleason 7, 4+3, e você tem lá cápsula íntegra, não tem invasão de vesícula seminal, não tem invasão de plexo vasculonervoso, margens livres, é um T2. Depois que você operou, aí você tem aquele anatomopatológico primeira, PSA, depois que você repetiu PSA está zerado, esse paciente ele pode de repente ser só acompanhado. Agora, Toma nada. ele pode ser só acompanhado, sem tomar nada. Agora, se você tiver PSA detectável pós-cirurgia, margens comprometidas, invasão de vesícula seminal, extensão extracapsular da próstata, então esse paciente ele deve ser avaliado para fazer uma radioterapia adjuvante, podendo ou não associar com hormonioterapia dentro de alguns critérios ou até algumas outras medicações mais modernas. Ou se depois que você fez a cirurgia e você ficou com a orelha em pé, aquele PSA ainda alto, não tem um resultado que você queria, você vai restadiar o doente, seja através de uma cintilografia, ressonância, tomografia ou um exame mais moderno que a gente tem hoje em termos de sensibilidade, especificidade, que é o PET scan, com um marcador chamado PSMA. E aí, dependendo dos achados, você vai definir o que é que você vai fazer. Se você vai iniciar um tratamento sistêmico, ou se de repente esse paciente, sei lá, ficou um linfonodo pélvico aí, que você pode indicar fazer uma linfadenectomia de resgate, ou então tem algum implante, algum tecido aí residual, digamos assim, que você pode abordar com a radioterapia, ou até em algumas situações, dependendo dos critérios, a gente pode estar diante de uma doença oligometastática, que é uma doença que tem muito pouco baixo volume de doença, tem um implante, vamos supor, na crista ilíaca, você de repente você vai fazer o tratamento, vai irradiar aquilo dali com radioterapia e o paciente ele vai ficar teoricamente sem doença. E claro, né, associado à hormonioterapia e dentro dos critérios. Isso para doença localizada, localmente avançada. No cenário de doença metastática, aí já é uma discussão um pouco maior. E pega outro órgão? Então, o comportamento da neoplasia de próstata, o organotropismo, digamos assim, principal, ossos e linfonodos. Onde o câncer de próstata ele vai, ossos e linfonodos. Então, chegou no cenário de doença metastática, então inicialmente você tem uma fase que se chama sensível à castração. Então, você oferece a castração química, na maioria dos casos, né, que é o que a gente chama de hormonioterapia. O que é a hormonioterapia? A testosterona, a gente discutiu aqui que não é um fator de risco, mas a testosterona é a comida do câncer de próstata. O câncer de próstata se alimenta de testosterona. Então, quando você oferta hormonioterapia, você está ofertando uma medicação que vai atuar no seu corpo, diminuindo a produção de testosterona. Associado a isso, a base do tratamento atual é a hormonioterapia. Associado a isso, dependendo de alguns critérios que você utiliza, você pode oferecer a esse paciente fazer uso da quimioterapia. Isso aí tem um estudo que foi publicado, se eu não me engano, em 2018, o Charted, que avaliou 2 grupos de pacientes. Uns só fazer a hormonioterapia e o outro fazer a hormonioterapia com quimioterapia. E houve benefício em se fazer a quimioterapia no cenário de doença de alto volume. E o que é a doença de alto volume? A doença de alto volume é aquela doença em que tem lesão visceral, além da lesão linfonodal, ou 4 lesões ósseas. Fígado, pulmão, que não é uma coisa tão comum. Já bem mais avançado. Já bem mais avançado, doença de alto volume, que tem lesão visceral, ou que você tem pelo menos 4 lesões ósseas, sendo pelo menos uma fora da coluna e da pelve, fora do esqueleto axial, né, cometendo aí úmero, fêmur, entendeu? Então, dentre esses critérios de você ter doença de alto volume, você tem benefício em se fazer quimioterapia. E também tem outros estudos, agora os mais modernos também, relacionados a isso aí, que é a associação com
a biraterona, a palutamida, logo em primeira linha, que são os novos antiandrogênicos, né, como a gente chama. Entendi. Associado, então, assim, o cenário da doença metastática, de câncer de próstata, hoje a gente tem uma opção bastante ampla de opções terapêuticas para oferecer ao doente, de acordo com idade, performance status, condição clínica, achados radiológicos. Testosterona causa ou não causa câncer de próstata? Então, eu quero fazer reposição. Essa pergunta eu deixo para você responde. E depois eu queria conversar sobre as complicações das cirurgias. O que é que pode trazer? Porque tem uma questão de ereção, não é isso? Então vamos lá. Começa, testosterona causa ou não causa? Pronto, testosterona já foi provado desde o início da década dos anos 2000 que não causa câncer de próstata. E estudos mais recentes, de 2015 para cá, estão mostrando que pacientes que têm cronicamente testosterona em níveis baixos pode ter um risco maior de ter um câncer de próstata e mais agressivo. É a testosterona ser mantida em níveis fisiológicos, de 300 a 800, 900. Então, o paciente com hipogonadismo tem indicação não só para benefício para progressão, para surgimento de câncer de próstata, mas para diminuir risco cardiovascular, diminuir risco de sintomas de alterações sexuais, libido, diminuir risco de diabetes, diminuir risco de osteoporose, né, e diminui risco de demência em homem idoso. Então, a testosterona em níveis fisiológicos ela é importantíssima e o grande mito de causar testosterona já foi comprovado que não causa. Perfeito. Então, assim, não causa, ótimo, mas depois do câncer, a testosterona ela é o alimento, é isso? O alimento, isso. Em uma determinada fase, chamada fase sensível à castração, digamos assim, ela ainda tem essa sensibilidade. Então, existe uma série de modificações, de receptores, de modificações genéticas nesse tumor que ele adquire resistência, ou até mesmo por seleção de clones, à semelhança da infectologia. Dos vírus. Entendeu? Dos vírus, das bactérias. Então, a seleção desses clones, mutações, uma série de mecanismos que a ciência ainda vai tentar explicar, porque assim, quando ela descobrir tudo, a gente não morre mais de câncer de próstata, né? Então, o tumor, ele tem vários mecanismos de resistência, de escape imunológico e por aí vai, que a ciência ainda não conseguiu tapar todas as brechas. Mas a ideia é essa. Numa fase inicial, sensível à castração, ele cresce através da testosterona, digamos assim. Chega no momento em que ele adquire resistência a isso e ele começa a crescer a despeito de você fazer o tratamento com hormônio Na terapêutico. verdade, já tem até o tratamento que dá mais testosterona, que é a BAT, né? Terapia BAT. Nesse paciente, que o paciente já está com resistência à testosterona, ou à castração, na verdade, foi um estudo mostrando que você oferece uma alta dose de testosterona para aumentar a quantidade de receptores de testosterona naquele sítio neometastático, e depois que você aumentou a quantidade de receptores, você bloqueia novamente o paciente. E aí esse paciente tinha uma resposta melhor. Né? Seria um resgate dos receptores. Resgate, né? Mas é isso. Coisas mais novas, tem 2 anos, foi publicado, né? Foi até um brasileiro aqui que fez a publicação também. Então é uma coisa nova, mas essa relação testosterona e próstata, nesses casos ainda, a resistência à castração, ainda está sendo muita coisa que a gente vai descobrir ainda. Vamos lá. Então, testosterona é um hormônio masculinizante, ele dá massa muscular e a turma gosta de repor. Às vezes usa em altas doses. Aí não é gostar de repor. Aí é o que eles falam modular. Repor é quem está com a testosterona baixa, né? Pessoa que tem testosterona normal e toma testosterona, eles falam de modulação hormonal, né? Aí não é esses pacientes que teriam indicação. Nesses pacientes, se você mantém níveis suprafisiológicos de testosterona, aí você vai começar a ter os efeitos colaterais. Que são? Hipertrofia do ventrículo esquerdo, dislipidemia, policitemia. Então, todas as alterações que dá com o excesso de testosterona, né? Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose que se toma. Um paciente que começa a passar de 1000 de testosterona e por uso prolongado, infertilidade, né? Então, são efeitos colaterais que o excesso do uso da testosterona vão dar. Então, os estudos que mostram os benefícios com a testosterona são estudos que trazem os pacientes para níveis fisiológicos. Aqueles que estavam abaixo de 300, tem um estudo de 2018, na verdade, que mostrou que homens que têm testosterona abaixo de 350, só de ter testosterona abaixo de 350, aumenta o risco de morte por doença cardiovascular em 2,6 vezes. E se ele tiver uma testosterona abaixo de 350, associada a um IMC, que é o peso pelo altura ao quadrado, acima de 30, e ou uma circunferência abdominal acima de 102,
esse risco aumenta para 3,3. Então já está se interrogando, será que o normal é 300? Será que o normal é 350? Será que é mais, né? Então, a gente está vendo isso aí. Mas o ideal é deixar pelo menos ali, entre 300 e 800, né? Então isso é reposição. O paciente tem baixo, repõe. A parte que o pessoal toma testosterona para academia, para malhar, isso é uma modulação hormonal e aí não é fisiológico e vai ter as complicações, né? Perfeito. Então, a curto prazo a pessoa fica mais bonita, emagrece, ganha massa, mas a longo prazo... Se ele quer isso, ele tem que saber as consequências que isso pode gerar. Tem que ser bem informado pelo médico, né? A gente vê, como o Rogério falou, a gente recebe muitos esses pacientes aí que faz acompanhamento com um coach, o orientador, às vezes o educador físico que passa. E o pior, a maioria das vezes você faz o uso de medicações underground, que como você não tem acompanhamento com o médico, você acaba pegando medicações que é vendido na internet. A gente sabe que 90% dessas medicações não é realmente o que está dizendo que tem lá. Então, bula falsa. Acaba tomando... são substâncias que são feitas no fundo de quintal, né, cozinhadas no caldeirão do fundo de quintal, e a pessoa está botando no corpo dele, né? Então, mas o paciente que quer fazer isso, beleza, procura um médico, faça um acompanhamento, tente fazer e saber que tem as consequências, né? Tudo que você vai fazer seu corpo, você tem que saber o que é que está ocorrendo e quais são as consequências para você no futuro, né? Ainda usa muito medicação para animal, para cavalo? Essa turma aí? Mas você não vê um pessoal nos Instagram aí, tem um pessoal que parece cheio de óleo no braço e tal. Tem, mas assim, não é o normal. O pessoal acaba usando mais hormônio. O que essas medicações para cavalos, essas coisas, se bem que tem muita medicação, tá? Tem medicação que não é aprovada para uso humano, e essas medicações underground, trembolona, primabolon, masteron, não tem nada de estudo humano, mas o pessoal acaba utilizando em academia, principalmente fisiculturista. Para atingir aquele corpo de fisiculturista, tem que fazer o uso de medicações que não são utilizadas para uso humano. São coisas mais fortes para utilizar. O que tem estudo para uso humano, testosterona, oxandrolona, nandrolona, tem estudo para caquexia, tem estudo para paciente que faz hemodiálise, paciente com hepatopatia, com alteração de perda de massa muscular, paciente idosa para sarcopenia, você pode utilizar também. Então, isso tem para estudo em humano. Agora, outras medicações, estudo para cavalo, os relatos que tem em humanos são relatos de casos de complicações. E o pessoal acha, não, tem artigo científico. Não, tem artigo científico relatando complicação no paciente, mas não é artigo científico que pegou indicando 1000 pacientes, comparou o estudo e viu o efeito, segurança, eficácia farmacocinética da medicação, né? E isso é uma coisa que a gente vê também, só lembrando, né, que assim, a questão da caquexia, da sarcopenia, apesar de ter alguns estudos, alguns trials mostrando benefício em ganho de peso, não há diferença estatisticamente significante em termos de sobrevida e livre de progressão de doença ou em termos de sobrevida global. Moral da história. Do câncer. Tá. Então, moral da história. Você Não, pode mas até... aquele idoso que É mais pra... que não seja câncer. Beleza, você pode até ganhar peso. Você pode até ganhar peso, né, mas você não vai mudar o curso natural da doença. Mas a qualidade de vida, né? Resistência, o paciente vai talvez aquele cara que não se levantava mais vai poder conseguir se levantar, não vai depender tanto da ajuda de outra pessoa. Seria mais a questão funcional, não realmente de vida, né? Mas não, assim, só os desfechos, né? Os desfechos, assim, só... Reforçando esse assunto que o Luiz falou, isso é muito importante porque é como se fosse um problema quase de saúde pública hoje, essa questão do fisiculturismo. Então, é importante lembrar que paciente jovem que não tem filho é contraindicado reposição hormonal. Testosterona. Esses pacientes que não têm filho, a grande maioria cursa com azospermia e há uma diminuição também do volume do testículo. Então, traduz aí, azospermia. Azospermia é quando o testículo para de produzir espermatozoide. Então, geralmente... Infertilidade. Exatamente, infertilidade. Combina com, geralmente, pessoas jovens que estão preocupados com a questão do corpo e fica fazendo uso indiscriminado. E aí depois, na hora que casa, quer constituir a família, é comum chegar no consultório hoje. Então, chega o paciente com atrofia testicular e azospermia. Fora disfunção erétil também, que geralmente vem acompanhado. Então, isso aí é muito importante, esse alerta aos pais e aos jovens hoje que só tomem esses medicamentos com prescrição médica e muito bem orientado.
Perfeito, muito bom. Agora vamos para a tua pergunta. Fiz a cirurgia e dá impotência a cirurgia de próstata? Bem, vamos lá. A cirurgia do câncer de próstata, né, a cirurgia não, o tratamento curativo, como a gente falou, o tratamento curativo ou é radioterapia ou a cirurgia radical, tá? As duas formas de tratamento vão ter essas duas complicações, tanto disfunção erétil, que era chamada antigamente de impotência sexual, que é um termo que não se usa mais na medicina, ou incontinência urinária, tá? Com a experiência do cirurgião, quanto mais experiente o cirurgião for, menos risco o paciente vai ter dessas complicações. Certo. Tá? E a disfunção erétil, principalmente, vai depender muito também de como o paciente era antes da cirurgia e a idade dele. Então, tem uma relação direta de como o paciente era antes da cirurgia e também a idade. A disfunção erétil, ela está presente em 60% a 70% dos casos operados de prostatectomia radical. Tá? Com o advento da robótica, tem estudos mostrando que essa complicação pode diminuir porque você consegue visualizar melhor o nervo responsável pela ereção. E a incontinência, a incidência é bem menor do que a disfunção erétil. Você vai ter em torno de 20% dos pacientes, 15% a 20% dos pacientes com incontinência urinária. Então, são complicações que não são desprezíveis, né? Você tem que conversar muito com o paciente e lembrar também que essas complicações, tanto a disfunção erétil como a incontinência, também tem tratamento. Então, a orientação que a gente dá é que você tem que buscar tratar seu câncer de próstata, ficar curado da doença e depois resolve as complicações de uma maneira mais adequada, tá? Essa é a orientação. Inclusive, eu quero fazer uma homenagem aqui às mulheres, que o sexo forte, na verdade, é a mulher. Primeiro que geralmente quem leva os pacientes para fazer o exame de próstata são as companheiras. A esposa. E 70% dos meus senhores que chegam lá vêm acompanhados da esposa que pega na mão dele e leva. E depois que essas mulheres, quando a gente dá um diagnóstico de câncer de próstata e vai falar sobre as complicações, elas são radicais. Doutor, eu não estou preocupado com a impotência dele, não. Não estou preocupado com a incontinência, eu quero que ele fique curado. Então, é bonito de se ver como a mulher ela cuida da família, como ela preserva, né, tanto o esposo como sua prole, e ela é fundamental nesse assunto que a gente está falando aqui. Não, isso é perfeito mesmo. Existe um fator para a incontinência, né, que na própria ressonância a gente consegue identificar. Um paciente que tem uma uretra membranosa com mais do que 1 centímetro de comprimento, ele tem uma taxa maior de sucesso de recuperar essa continência posterior. E também a idade, né, um paciente com idade mais precoce. Assim como a questão da ereção. Um paciente com menos de 65 anos, e se tem uma boa ereção prévia, né, a taxa de sucesso para ele recuperar a ereção posterior é melhor. Mas assim, a maioria desses pacientes vão ter melhorar a ereção, a maioria não vão precisar usar fralda, né? A robótica no final do primeiro ano, né, cerca de 3% dos pacientes vão necessitar utilizar a fralda. A maioria não, vai usar, tem um leve perda ao tossir, ao espirrar, né, porque não tem mais a próstata para segurar, e quando aumenta a pressão, né, na tosse, espirra, ele vaza um pouquinho. Mas existe nesse paciente que ainda, nesses 3% que vão manter incontinência, a cirurgia do esfíncter ou do sling masculino, né? No paciente que tem a impotência, né, que na robótica cerca de 20% vão manter, 20% a 17% vão manter impotência, 80% vão recuperar essa potência. Existem medicações intracavernosas, né, prostaglandina, para a gente utilizar, ou a própria prótese peniana, né? Tem paciente que a gente vai colocar. Mas são coisas que a gente pode tratar e o paciente tem que pensar primeiro, ficar bom da doença. Se evoluir com as complicações, a gente vai também poder ajudar esse paciente, né? Muito bem. Acho que a gente esgotou. Querem falar algo? Vou me despedir aqui. Vou pedir para cada um olhar para a câmera e passar o seu recado. Que tem que falar bem sério, que é o seguinte. Não é um mês que deve ser dito como prevenção. Não é prevenção. É diagnóstico precoce. E outra coisa, não é somente o novembro. Você pode fazer seu screening, que é o PSA e o toque, em dezembro, em janeiro. Esquece esse nome Novembro Azul. Então tem todo
o ano para fazer. Porque se todo mundo quiser ir em novembro, não vai faltar urologista. Tá? Então, escolhe a data do teu aniversário e vai lá, ou um mês depois do teu aniversário, e faz o teu check-up masculino, que é uma coisa muito comum na mulher. A mulher escolhe o mês e faz o seu exame, né? Então, esquece esse nome Novembro Azul e não é prevenção, é diagnóstico precoce. Isso. Porque quanto mais cedo descobrir, maior as taxas de curas, não precisa de uma cirurgia mais avançada, a radioterapia pode resolver e assim vai. É isso? Isso. Muito bem. Quanto a se diagnosticar, melhor, né? Pronto, Marcelo. Olha para aquela câmera ali e passa um recado para os nossos amigos cooperados, para os nossos pacientes, os clientes da Unimed Vale do São Francisco. Bem, Novembro Azul, como a gente passou aqui, acho que mais de uma hora falando, né? A ideia realmente é a detecção precoce. Esquece esse negócio de tabu, que isso não existe na realidade. O que existe é um exame físico, né? Um médico com interpretações clínicas. Você para pensar, esse preconceito ele não deve existir. Sei que ainda existe, mas ele não deve existir. E que a gente tem que fazer o PSA a partir de determinada idade para tentar identificar alguma alteração e assim descobrir mais cedo e iniciar o tratamento com resultados mais promissores. Rogério. Lembrar que, apesar da campanha ser muito evidenciado o nome de próstata, na verdade o novembro é cuidar da saúde do homem como um todo e também cuidar da próstata, tá? Então, procure ter um médico de confiança, tenha um diálogo com o seu médico, converse com o seu médico sobre a questão da disfunção sexual, da falta de libido, procure fazer atividade física, cuidar da alimentação, porque é todo um conjunto de orientações que o homem tem que imitar o que as mulheres já fazem há muito tempo, que é cuidar de sua saúde e preservar a sua vida. Luiz, suas palavras. Não. Isso aí, a maioria dos pacientes acabam indo realmente ainda convencido pela mulher, esposa. A maioria chega lá no meu consultório, doutor, não sei por que eu vim aqui. Na verdade, foi minha mulher que marcou. E o tema desse ano do Novembro Azul pelas SBU é saúde também é papo de homem, né? Então, o homem tem que assumir a responsabilidade da sua própria saúde, né? Então, ele tem que procurar marcar suas consultas, marcar seu exame, não esperar pelo novembro para ser lembrado disso aí. Durante todo o ano a gente está realizando o atendimento e muitas vezes, como eu disse, a maioria dos homens tem só o urologista para acompanhar. Mas no momento que a gente acompanha, faz um check-up geral, identificou a alteração, a gente acaba direcionando esse paciente, identificar uma alteração na tireoide, na parte pulmonar e tal. Então, tenha seu médico, como o Rogério falou, para chamar de seu, faça as consultas de rotina e tente identificar o mais precoce possível, mantenha uma atividade física, mantenha uma alimentação saudável, para evitar não só a questão do câncer de próstata, mas outros tipos de câncer. Existe mais ou menos 10 tumores que estão comprovadamente provados que um dos fatores de risco é a obesidade, né? E a gente está vendo a obesidade crescer demais na população. Então, procure ter uma vida saudável e vamos aí para o Novembro Azul. Pô, foi um recado para mim, foi só que eu tô gordo. Sacanagem. Saúde. Pessoal, queria lembrar que a Unimed tem um serviço que é chamado Unionco. É um serviço especializado em oncologia e hematologia. Esse serviço da Unimed está para dar esse suporte. Ele é composto por especialista, oncologista, hematologista, mastologista. Então, nós temos uma equipe para tratar o câncer, qual que seja. Não quero que ninguém seja cliente, mas nessa hora, feito o diagnóstico, cliente Unimed, conte com essa ajuda. É um ambiente bem preparado, uma equipe treinada, a gente quer tratar da melhor forma possível para dar esse suporte. E vou fazer uma propaganda também, que é o sininho da cura. Se você tiver que usar, vou torcer para você bater o sino que você está curado. Então, obrigado por mais esse programa. Vamos fechando aqui o nosso Unimedcast da Vale de São Francisco.